eu queria conversar com vocês sobre a briga de titãs. A briga de titãs. De um lado, o homem mais rico do mundo. De vez em quando ele vira o segundo mais rico do mundo, mas agora é o mais rico do mundo, mais de 240 bilhões de dólares de fortuna pessoal. Então é um trilionário em reais. De outro lado, aquele sobre quem se fala o tempo inteiro, o homem mais conhecido do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes versus Elon Musk virou uma quizumba, né? Virou um melê. É de se perguntar se Alexandre de Moraes deveria ter ido para essa luta com Elon Musk, porque afinal do que se tratava era uma discussão de princípios, de legislação, de transgressão à lei, e de repente virou essa bagunça em que bate aqui, de um lado bate acolá, do lado risca no chão, do outro e tal. Hoje, o último ato, o Alexandre de Moraes foi lá e tirou o X do ar. Disse, não tem mais X. Aqui no Brasil não pode ter mais X. Além de dizer que não pode ter mais X, disse o seguinte, e a Starlink fica com as contas bloqueadas. A Starlink, uma empresa do grupo, aliás, uma empresa da qual o Elon Musk é também acionista. Então bloqueou as contas da Starlink. E disse o seguinte, brasileiros, vocês não podem ver o X também não. Não vai poder ligar por VPN, que é uma forma legal de você acessar sites sem que você identifique o seu IP. Você mascara, você protege o seu IP. Inclusive é bom para evitar hackeamento e coisas que tais. Absolutamente legal, não tem nada de legal nisso. Não pode entrar no X. Então ele deu uma bronca geral em todo mundo. O que eu queria conversar é sobre a razoabilidade dessa decisão. A legalidade, como ele é ministro do Supremo, todas as decisões do Supremo, por definição, são legais. Porque eles é que dizem o que é legal e o que não é legal, eles interpretam a Constituição, dizem o que é constitucional e o que não é constitucional, quanto mais legal. Então, nenhuma decisão do Supremo jamais será ilegal, porque será validada pelo plenário do Supremo, acabou, não tem mais jeito. Agora, eu não sei como é que está a votação nesse momento, mas o Flávio Dino já tinha votado sobre essa decisão tomada pelo Alexandre de Moraes. Seria o segundo voto, basta mais um para validar todas essas decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes. Portanto, o X está fora do ar, 21 milhões de brasileiros não podem acessar o X. O que esses 21 milhões de brasileiros têm a ver com Elon Musk? Nada, nada. Se eu faço compra no supermercado, eu não tenho nada a ver com o dono do supermercado. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas entendeu o Alexandre de Moraes que fazia sentido punir 21 milhões de pessoas. Na época da Lava Jato, a gente dizia que não era razoável quebrar uma companhia porque você achou lá um problema na empresa de corrupção. Ainda que lá fosse no comando, né? E é corrupção. Aqui tem alguns usuários, que eu não sei quantos são, mas não vai chegar a 50, 30, que escreveram nos seus perfis no X, que são de sua responsabilidade, textos que, na percepção e interpretação do Alexandre de Moraes, são textos que atentam contra a democracia, contra a ordem pública, contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Então, ele entendeu que, em vez de processá-los pelos crimes que existem no Código Penal, calúnia, injúria, difamação, e puni-los, ele resolveu o seguinte, produzir o cancelamento dessas pessoas na rede aonde eles fizeram os ataques. E para fazer o cancelamento, e essa decisão ela é uma decisão discutível, mas é só discutível, mas a partir do momento que ele tomou essa decisão, a única pessoa que pode cancelar é o dono do X. Como é que você vai pedir para a pessoa que cometeu um crime que ela cancele sua própria conta? Não faz sentido. Você pode dizer para a pessoa que cometeu um crime que ela tire o seu post, né? Ela pode despublicar. Isso até pode. Mas você falar cancele a conta, só mesmo o dono do X. Aí o X fala, mas peraí, por que eu vou cancelar uma conta se o camarada escreveu um negócio que o Alexandre de Moraes não gostou? Processo o cara, não é? Eu não tenho nada a ver com isso. Não vou cancelar. Para aqueles que idolatram Elon Musk, dizem que ele faz isso por uma questão de princípios, porque ele é a favor da liberdade de expressão, esquece, porque na China e na Índia, ele ajoelha no milho, Xi Jinping para cá, ele Modri para lá, ele adora essa turma. Então é o seguinte, aonde o grupo dele ganha dinheiro, ele é
da espinha tipo polvo. Você solta e se curva. Aonde não, a economia não representa nada para ele, aí ele paga de bacanão. O Brasil não representa nada para ele. A Starlink, que tem 3 milhões de clientes no mundo, tem 250 mil caras no Brasil. Ou seja, nada. Se amanhã falar, não tem mais Starlink, ele fala, eu nem percebi que existia, né? 21 milhões de pessoas no X não quer dizer nada. Agora, para as 21 milhões de pessoas, e aí vem a discussão sobre razoabilidade, é muito sério. Tem gente que vive e ganha dinheiro com isso. Empresas se comunicam com a sociedade através das redes sociais. E o X era uma das formas, é um dos mecanismos de comunicação. Você comunica coisas importantes para a sociedade. Você tem empresas que ganham dinheiro através do X, através do Instagram, através do Facebook. Aí você vai lá e arrebenta todo mundo. Você tá de birra ou tá bravo com um cara que é o Elon Musk, que essas pessoas não têm nada a ver com isso. Imagina o seguinte, está vazando água no apartamento 32B Fundos, você vai lá e implode o prédio. Implodir o prédio. É o que fez a Lava Jato, que o Supremo condenava a atitude radical e, nesse caso do Alexandre de Moraes, uma vez que ele tomou a decisão e o Supremo provavelmente vai referendar, o que falar sobre isso? A partir do instante que ele resolveu que o cancelamento digital era a solução, não há alternativa a não ser multar o X. Aí começa a multar o X. Aí vem o X e diz, eu não vou mais existir no Brasil. Fecha o X, aí ele não tem mais para quem mandar a multa. E tem uma lei dizendo que uma empresa que opera no Brasil tem que ter representação no Brasil. Não tem representação no Brasil, não tem para quem mandar a multa. Olha, decreta o fim do X. Não há muito o que fazer. Só que ele bloqueou o acesso do X. Ele deveria ter, talvez, botado um edital dizendo não tem mais o X no Brasil. Essa empresa não existe no Brasil. Aí ele resolve fazer um negócio que é absolutamente discutível. Ele pega, desprezando as composições acionárias, porque se você pegar a composição acionária da Starlink e a composição acionária do X, o X tem uma composição que não tem nada a ver com a Starlink, nada, ainda que exista o Elon Musk ali. O Estado brasileiro, o Tesouro Nacional, é acionista do Banco do Brasil e da Petrobras. É como se fosse o Elon Musk no Banco do Brasil e na Petrobras. Então, se tem problema com o Banco do Brasil, você congela os ativos da Petrobras, não faz sentido nenhum. E o Estado é controlador das duas empresas. Porque o que vale para o Estado não vale para o Elon Musk. Ele vai lá e bloqueia as contas da Starlink. Uma coisa meio... passa a impressão, pode ser uma impressão equivocada, mas passa a impressão, e o Alexandre de Moraes não explica, passa a impressão de que virou uma vendetta. Agora é o seguinte, eu vou pegar esse cara, ele é bilionário em dólar, mas eu sou bilionário das leis, eu não quero nem saber, eu não vou deixar. Virou um risca aqui, cospe aqui. E aí no cospe aqui, o Elon Musk não precisa do Brasil, o Elon Musk não vem para o Brasil, o Elon Musk não precisa de dinheiro do Brasil, ele não faz aqui os carros Tesla, o que vende de Tesla aqui, lá provavelmente vende numa rua nos Estados Unidos, numa loja na China. Então, virou uma briga que não tem um desfecho muito razoável. O Supremo confirmando a decisão do Alexandre de Moraes. Qual é o passo seguinte? Essa é a grande questão que a gente vai acompanhar. Qual é o passo seguinte? O X está fora do ar. Eles vão voltar atrás e dizer, não, já dei uma bronquinha, ficou 3 meses fora do ar, agora volta. Então tá um negócio que não dá para entender como é que o Supremo Tribunal Federal, como é que o Alexandre de Moraes entrou nessa fria. Porque você só pode, e esse é o papel da justiça brasileira, você só pode punir as pessoas dentro da lei e a lei tem que valer. Agora, a partir do momento em que você toma uma decisão que não tem um desfecho, porque qual é o desfecho disso? A sociedade vai ficar privada do X? O Alexandre de Moraes vai ter que convencer o Biden a obrigar o Musk a vender o X, a parte brasileira do X? Não faz o menor sentido. Agora, para aqueles que gostam de falar que o Brasil é uma ditadura, que aqui é só igual a Coreia do Norte, vamos parar com esse besterol. Existe uma decisão arbitrária, na minha interpretação, que pode estar absolutamente equivocada. Agora, dizer que isso aqui não é uma democracia é um besterol, porque o Biden resolveu que o TikTok tem que vender. O chinês tem que vender o TikTok. Então, o Biden e os Estados Unidos também são uma ditadura, né? Quando é para os americanos, aí tudo bem, eles estão defendendo estrategicamente o país. Quando é aqui é uma ditadura, aí não. Aí é o exagero, aí viramos entramos numa discussão ridícula. Agora, o Alexandre de Moraes pode ser criticado e questionado pela decisão que ele tomou. E essa decisão que ele tomou é uma decisão complexa, atrapalhada e que, quando o Supremo decidir, coloca o Supremo numa discussão cujo fim a gente vai acompanhar daqui para frente.
Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.